Como algumas pessoas já devem saber, a ThoughtWorks é uma consultoria de desenvolvimento de software. E hoje eu e o Juba vamos trazer para vocês uma dinâmica que a gente usou em um dos projetos que a gente trabalhou junto. E com essa dinâmica, a gente tinha dois grandes objetivos. Um era conseguir engajar todo o nosso time na criação da estratégia de qualidade do projeto, e outro era conseguir mudar a visão que o nosso time tinha do que era o papel da pessoa na lista de qualidade dentro de um processo de desenvolvimento de software. E a gente usou o modelo do queijo suíço para ajudar a gente a fazer isso. E aí, num primeiro momento, a pergunta que fizemos ao time foi o que é qualidade no contexto de criação de software. E aí recebemos diversas respostas, desde que qualidade é a entrega de ponta a ponta de software funcional, atendendo todas as expectativas de cliente, até que qualidade é resposta rápida a possíveis erros que possam surgir durante o processo de desenvolvimento e depois da entrega, e finalmente que a qualidade é zero bug em produção. E aí, com essas respostas, a gente conseguiu identificar que dentro do mesmo time as pessoas tinham opiniões divergentes e diferentes do que significava qualidade. E a segunda pergunta que a gente trouxe para o time foi onde de fato a qualidade deve estar presente no nosso processo de desenvolvimento de software. Considerando o fluxo que a gente estava usando no time naquele momento, desde a ideação da funcionalidade até o momento que ela chega em produção, em quais estados a gente deveria estar de fato olhando intencionalmente para a qualidade. E aí a gente apresentou nesse momento para o time, durante um workshop, o nosso fluxo, o nosso quadro de fluxo de desenvolvimento do cartão de uma funcionalidade. E aí pedimos para essas pessoas colocarem um cartão representando em qual momento elas acreditavam que a qualidade deveria estar presente ou estaria presente durante o desenvolvimento. E durante esse workshop estavam presentes 28 pessoas do time, desde pessoas que estavam diretamente ligadas ao desenvolvimento e à criação das funcionalidades, até pessoas stakeholders e que aprovavam essas funcionalidades para chegar em produção. E a gente, analisando esses dados e essas respostas, conseguimos perceber, por exemplo, que durante o processo de concepção e de análise das funcionalidades, as pessoas acreditavam que o processo de qualidade e as pessoas que QAs não deveriam estar necessariamente envolvidos ou não precisava de tanta atenção. Já no processo de desenvolvimento do cartão em si, a maioria das pessoas acreditavam que aquele era um momento crucial para a qualidade do que iríamos entregar estar presente, e também durante os testes e validações, que seriam a coluna de QA, Ready for QA, PO Acceptance. E aí, a terceira coisa que a gente trouxe para o time foi revisitar o nosso processo de qualidade. A gente, quando acontecia algum bug em produção, a gente estava ouvindo perguntas do tipo: como isso está sendo testado? Por que que o Whey não está pegando isso? Então, a gente revisitou o nosso processo e como era esse processo naquele momento, né? Um usuário reportava o problema ao nosso suporte de nível 1. Esse suporte verificava com o time de desenvolvimento se aquele problema de fato era um erro ou não. O time de desenvolvimento tentava reproduzir aquele comportamento. E se de fato a gente identificasse que aquilo fosse um erro, dependendo da criticidade, ele seria priorizado para ser feito imediatamente ou ele poderia entrar na nossa sprint para ser corrigido ao longo dela. E se não fosse um erro, fosse um requerimento que não foi mapeado, a gente também criaria um card para aquilo e ele seria priorizado e desenvolvido como as outras funcionalidades do nosso sistema. E uma coisa que a gente sempre tenta manter em mente quando a gente está lidando com esse problema em produção é a melhoria contínua, né? É garantir que aquele erro que a gente teve não vai acontecer de novo. Que a gente não só está corrigindo o erro, mas que a gente está tomando as precauções para que ele não aconteça de novo. E aí, para isso, a gente trouxe o modelo do queijo suíço. Esse modelo, ele vem da aviação e ele é usado para prevenção de acidentes. Ele também é conhecido como o efeito da ação cumulativa. Por quê? Ele diz para a gente que erros isolados não destroem o todo. Uma sequência de erros destroem o todo. Então, como é que a gente
traz isso para o nosso mundo de desenvolvimento de software, né? Se a gente pensar num queijo suíço, ele é aquele queijo que quando você corta a fatia, ele tem um monte de buraquinhos em cada uma das fatias. Então, se a gente considerar que cada fatia dessa é uma camada do nosso sistema, seja uma UI, um BFF, um back-end, a gente sabe que essas fatias não são perfeitas. Elas têm buraquinhos que são imperfeições. E a gente sabe que as nossas camadas, elas também não são perfeitas. Elas têm problemas. Cada imperfeição dessa é um possível problema que a gente possa ter no nosso sistema. E se essas camadas estiverem alinhadas de forma que um bug que aconteceu no back-end passe por todas elas sem ser pego, esse é o momento que o bug chega em produção. E aí, para isso, nós tentamos identificar, junto ao time, quais seriam essas possíveis camadas e quais seriam as melhoras em cada uma dessas camadas que poderíamos implementar. Então, quando a gente olha para os nossos processos, a gente identificou, por exemplo, que as camadas prioritárias que tínhamos e que seriam possivelmente uma barreira para que esse defeito chegasse em produção, a gente identificou que os testes automatizados seria esse primeiro momento, os testes de integração de unitários, os testes manuais realizados pelo time após o CAD ser desenvolvido e durante as regressões, a validação do cliente. Na época tínhamos dois grandes momentos, que eram o aceite da PO e os testes de usuários, UAT, e a mitigação do erro, que é aquele processo que a Carol falou, de quando um erro acontece em produção, como que a gente faz para melhorar ele continuamente e evitar que ele aconteça de novo. Isso foi entendido enquanto uma camada do nosso processo. Quando a gente parte para as questões técnicas, a gente conseguiu identificar, por exemplo, que as nossas camadas seriam o nosso serviço, o nosso back-end, o BFF, que é o nosso back-end for front-end, a nossa UI e os nossos testes end-to-end. E aí a gente tentou identificar quais seriam essas possíveis melhorias que poderiam ser feitas em cada uma dessas camadas e quais seriam os buracos e que deixaria espaço para que o defeito chegasse até a produção. Então, no serviço, por exemplo, a gente conseguiu identificar que os nossos testes no nosso serviço ele não estavam necessariamente seguindo a jornada do nosso negócio. E na UI, a gente conseguiu identificar que os componentes estavam muito grandes e isso estava adicionando uma complexidade desnecessária para os testes desses componentes. E aí, identificado isso, a gente conseguiu atuar nas melhorias. Por exemplo, na UI, a gente diminuiu o tamanho dos componentes e deixou isso fez com que eles ficassem mais testáveis e que os testes fossem mais simples. E aí foi interessante perceber que a natureza das camadas elas eram diferentes. Então, a gente tinha camadas e espaço para melhorias tanto no lado técnico quanto nos nossos processos. Então, por exemplo, nos nossos testes de usuários, a gente conseguiu perceber que os testes não estavam sendo tão efetivos e estavam causando dor tanto ao time quanto às pessoas que estavam testando. A gente acabou por criar algumas ações para modificar como esses testes aconteciam e o que era que a gente queria como resultado desses testes. No lado técnico, isso aconteceu também de várias outras formas. E o que a gente alcançou com tudo isso que a gente fez, né? A gente, de fato, pegou todas as ideias que a gente recebeu, tanto da parte de processos quanto da parte técnica, e a gente começou a montar a nossa estratégia de qualidade com base nessas ideias. A gente pegou as coisas que a gente entendeu que a gente conseguia fazer a curto prazo e que trariam uma melhoria boa para a gente, e começou a aplicar isso. E as coisas que a gente talvez precisasse de um pouco mais de tempo, a gente colocou a médio e a longo prazo, mas sempre garantindo que todas as ideias que a gente recebeu, que eram factíveis, estavam ali. E aí, enquanto time, nós decidimos quais seriam os próximos passos, quais seriam as ações que iríamos tomar para
fazer com que essas melhorias fossem implementadas. Nós definimos ações e colocamos prioridades em cada uma dessas ações e pessoas responsáveis por implementar essas melhorias. Então, por exemplo, eu e a Carol ficamos responsáveis, junto com a pessoa PO, de mudar o processo de UAT, do teste do usuário, e fazer com que esses testes fossem mais fluidos, tanto para o time quanto para os usuários que estavam testando, e que ele trouxessem resultados que, de fato, fosse somar e ajudar a melhorar o nosso produto. Como feedback do time, a gente também recebeu que as pessoas se sentiram felizes por serem incluídas na criação da estratégia de qualidade, por terem sido designadas a terem algumas responsabilidades em como essas mudanças iriam acontecer no nosso processo ou no nosso código. E a gente também começou a perceber uma mudança em como as pessoas entendiam o que era o bug em produção, né? A fonte desse problema. Ao invés de a gente receber perguntas do tipo, como a gente está testando isso, como que o QA está testando isso, a gente começou a receber perguntas de qual camada isso aconteceu, como a gente poderia ter evitado isso. E a gente também passou a, de fato, utilizar as ideias que a gente trouxe nessa estratégia de qualidade, que o time inteiro trouxe nessa estratégia, para a gente melhorar cada uma das camadas que a gente tinha no nosso sistema. E até o entendimento do que era o papel de uma pessoa QA dentro do time, ele também mudou. As pessoas que antes viam a pessoa QA como aquele muro que impedia o bug de chegar em produção, começaram a trazer para a gente perguntas como eu poderia ter ajudado com isso, como eu podia ter ajudado a evitar que esse bug chegasse em produção. Então, as pessoas começaram a ver que a qualidade não é uma responsabilidade só da pessoa QA, que ela é uma responsabilidade de todas as pessoas do time. O modelo ajudou o time a entender que a qualidade ela é transversal e todas as pessoas são responsáveis pelo que a gente desenvolve e onde a qualidade vai estar inserida nos nossos processos. E conseguiu entender também que nós, pessoas analistas de qualidade, somos aliados e estamos no time para advogar por essa qualidade e ter certeza que em todas as nossas etapas e durante o processo de criação de software, essa qualidade está de fato sendo implementada e utilizada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.